Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva e mais um episódio aqui do nosso Giro de Negócios. Giro de Negócios, que é um canal, né, um programa onde a gente fala com empreendedores, pessoas de negócios, autônomos, né? Hoje a gente vai estar com um convidado super especial, que é o nosso vereador aqui de Fortaleza, né, eleito, Wander Alencar, né, um amigo aí, um colega, que ele vai falar toda a trajetória dele e não deixa de ser um empreendedor, né? Porque uma trajetória aí de superação, de muita disciplina, muito trabalho para chegar aí o cargo de vereador aí da quinta maior capital do Brasil, né? Que é Fortaleza. Então, curta aí o episódio, esse bate-papo, nessa conversa que eu tive com ele, muitos ensinamentos, né? Uma história bem bacana, bem bonita, tá bom? Então, veja até o final, tem muita coisa aí pra gente aprender aí com o nosso amigo aí, Wander Alencar. Valeu! Hoje, estamos com mais um vídeo aí do nosso programa, né? Giro de Negócios. Hoje com um convidado muito especial, que é o nosso vereador aí de Fortaleza, o Wander Alencar. Um cara aí super especial, um cara diferenciado, nosso amigo. A gente se conhece aí há longas datas. E hoje a gente vai bater um papo, para você que já ouviu falar ou que não conhece, para a gente saber um pouco mais da história desse campeão aí, desse amigo, desse nosso amigo vereador, que hoje, né, é vereador de fato de Fortaleza, a quinta maior cidade, né, da capital do Brasil. Então, conosco aí, o Wander Alencar. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer, Ítalo. Obrigado pelo convite. Agradeço demais e sejam todos bem-vindos a essa live, você que está nos assistindo nesse momento. Pois é, espero que vocês gostem aqui da nossa conversa, do nosso conteúdo, né? A gente vai bater um papo agora com o Wander, saber um pouco mais da história dele, de onde foi que ele veio, por que ele ingressou aí, buscou esse caminho da política, né, da vida pública, tá bom? Mas, Wander, inicialmente, né, vamos começar bem pelo começo, tá bom? Eu queria saber de onde é que você é, né? Como é que é a sua família, se a sua família é do interior, se é daqui de Fortaleza, qual bairro que você nasceu. Queria saber um pouquinho dessa base familiar, né? De onde é que você veio, como foi esse início aí de vida, né? Do Wander nenenzinho aí, falei? Na realidade, eu não sou cearense, né? Ai, não é não? Não, eu sou fortalezense porque recentemente recebi o título de cidadão fortalezense na Câmara de Vereadores, devido ao trabalho prestado à cidade nos últimos anos, mas eu na realidade sou de Pinhão, Paraná. Né? Sou filho de uma enfermeira e de um motorista. A minha infância iniciou-se no Paraná, onde eu nasci, lá em Pinhão, e eu cheguei aqui no estado de Ceará, em Fortaleza, com 6 anos de idade, né? Vou fazer 43 agora em breve, então já tem um bom tempo que a gente está aqui por Fortaleza. É uma família de quantos integrantes? Lá, a minha família mesmo, parte de pai e mães, sou eu e meu irmão. Aí tem uma irmã por parte de pai e um irmão por parte de mãe. Então, na realidade, somos 4 ali, mas a gente foi criado, eu e meu irmão, que é o Vaguinho, né? Você deve conhecer. O Vaguinho, eu e ele, a gente foi criado por a tia, pelos tios, né? Irmão do meu pai. E aí já entra mais 5 irmãos, né, que são os nossos primos, que passaram a ser irmãos porque a gente foi criado junto desde criança, então até então passaram a ser irmãos, né? Então pronto, então quer dizer que você veio do Paraná com 6 anos pra cá, aí tu veio com quem? A tua mãe veio, teu pai veio? É uma história meio doida. O meu pai se separou da minha mãe e veio embora e a gente ficou morando lá com ela. E aí um belo dia ele voltou, né, para visitar a gente, e pediu para minha mãe para levar eu e meu irmão para passear. E aí ele levou para passear, só que o passeio não era no parque da cidade, lá onde a gente morava, né? O passeio veio para Fortaleza. Foi não, então, cara. Quando a mãe se deu conta, né, que deu o horário, era de manhã, deu 1 hora, deu 2, deu 10 da noite, e esses meninos chegavam naquele tempo, há 30 e tantos anos atrás, não tinha muito veículo de comunicação. O telefone era difícil, era aquele de fichinha ainda, né? Orelhão de fichinha e tal, então era difícil. E aí a mãe ficou desesperada procurando e a gente já estava no ônibus a caminho do Ceará.
E ela só veio descobrir que a gente estava no Ceará quando a gente realmente desembarcou em Fortaleza e minha tia teve a ação de descobrir, né, que até a minha tia que eu moro com ela hoje não sabia da história ainda, ligou para minha mãe e disse, olha, os meninos estão aqui com a gente, Estão bem, né? estão bem e o pai deles trouxe aqui e vem buscar. Só que a minha mãe era, assim, ela era muito pobre, era de uma família muito humilde lá na região, no interior onde a gente morava, lá em Pinhão. Então, assim, ela não tinha condições financeiras naquele momento Teu pai, ele é resgatar. acostumado a se deslocar, a viajar é mais fácil, Ele né? era motorista, então, assim, ele tinha amizades, até para facilitar, né, o translado dele de lá para cá, daqui para lá foi bem menos complicado que ela, né? E aí ela não teve mecanismo para vir resgatar a gente, digamos assim. E aí a gente ficou morando com os tios e eu só fui rever a minha mãe praticamente 30 anos depois. Foi mesmo, cara. Que foi quando ela teve condições de vir. E aí eu também tive condições de ajudar e tal. Meu irmão, a gente ajudou, ela veio para Fortaleza. E aí foi que a gente conseguiu ver ela. Pronto, então quer dizer que você foi criado, né, pela sua tia. Eu fui criado pelos meus tios, né, pelo tio Mauro e a tia Luzeni, né, que foi quem me deu educação, que deu toda a formação de cidadão que eu tenho hoje. A gratidão vai para os tios, Com né? certeza. Beleza, aí era você, seu irmão e mais 3. Era eu e meu irmão no Paraná. Quando a gente chegou em Fortaleza, era eu, meu irmão, mais 5. Fala mesmo. São 5 primos. É uma mulher e 4 homens, Já né? pensou 5? Rapaz, 9 pessoas dentro de uma casa. Era um apartamentozinho lá no bairro Damas, na época, bem pequeno, né? Um apartamento que caberia hoje, por exemplo, comportaria uma família com 4 integrantes, né? A gente passou a ter 9 integrantes nesse apartamento, né? E aí, mas graças a Deus foi tudo dando Mas certo. eu sempre falo, né, Wander, que as pessoas, né, a maioria dos brasileiros, eles realmente, né, passam esse tipo de aperto, alguns, né, essa dificuldade. E eu percebo que muita gente tem tanta oportunidade de ter uma família estruturada ali, um pai e mãe, 2 irmãos, ter colégio, ter tudo, e às vezes desperdiça, Não né? aproveita. Não Verdade. aproveita. E às Verdade. vezes as pessoas que passam por dificuldades assim, de não ser tão fácil, desperdiçam, né, cara? Ou, minto, as que desperdiçam e essas que agarram as oportunidades, tem correm mais atrás, dificuldade, fazem acontecer, né? Verdade. Pronto, Wander, então eu entendi. Quer dizer que você veio do Paraná, né? Aconteceu esse episódio aí do seu pai trazer você e seu irmão, você morou com sua tia, com seu tio e os primos, né? Nesse período aí, até que idade mais ou menos? Desculpa. Como foi essa parte aí da sua vida? Essa parte, porque é muito interessante a gente saber, porque assim, a formação do tio da tia quando você é garoto, a rapazinha ali para a adolescência é que faz o caráter do cara. Isso, foi aí que eu comecei a aprender. Eu tive Pronto. algumas dificuldades. Essa minha família que eu vim morar aqui, foi quem me criou, que são os meus tios, minha família aqui no Ceará. Era uma família de hoje, digamos, classe média alta. Eles tinham uma condição muito boa, eles eram dono de um dos maiores frigoríficos do estado de Ceará, que era o frigorífico Uberaba. Mas assim, nem por isso a minha vida foi tão fácil em relação a, tipo, viver do bom e do melhor, né? Sempre eles me educaram a eu Correr atrás. pronto, fazer o teu papel, eles nunca né? me deram uma vara de pesca, aliás, eles nunca me deram peixe. Eles me deram a vara de Como pesca. era o nome uma da rede. empresa deles? Frigorífico Uberaba. Um frigorífico muito conhecido na época, na década de 90, patrocinou Ferroviário, Ceará, Calores do Ar, patrocinava o Campeonato Cearense, era uma empresa muito grande naquela época. Então tu veio para morar com eles? Isso. Então tu teve essa E aí eu saí de uma família bem pobre, oportunidade, vim né? para uma família de boas condições. Mas a educação que eles me passaram foi uma educação bem que eu tento até passar para os meus filhos hoje, que foi o quê? Pronto, a minha primeira bicicleta, por exemplo, eu morava num condomínio onde a gente era talvez a família, na época, mais rica do condomínio. Então a molecada naquele tempo, não sei se você lembra, tinha as BMX, eram as croizinhas que tinham no guidão, laranjazinho, um negócio bem bacana. uns arozinhos de plástico bonito e tal. Amigo, cara, mesmo que o cara tenha um PlayStation 5 Pronto! Eu era doido por uma bicha daquela. A bicha tá doida, a galera. Eu saía descendo no condomínio, tudo brincando. E eu lá olhando, aí eu cheguei pro meu tio e disse: tio, eu quero uma bicicleta. Os meninos, tudo tem bicicleta aqui no condomínio, só eu que não tenho. E eu era o que tinha, pra minha família, era o que tinha mais condições de ter.
Aí meu tio disse assim, você quer uma bicicleta? Depois eu vou lhe dar uma. Aí beleza. Quando foi um belo dia, ele chegou com uma monareta. Uma monareta, que eu não sei se você lembra, uma bicicletinha tipo aquelas Monarch que tem garupa e ela dobrava no meio. Cara, pensa na marmota. Só que a bicicleta ela não veio com condições de uso. Ela veio com pneu desgastado, enferrujado, usada e surrada. Aí quando ele desceu do carro, assim, ele ligou, né? Tinha naquele tempo não existia celular, era telefone, era aqueles telefones que tinham o fixozão. O fixozão que você digitava girando aqui, né? E público era o público orelhão mesmo de ficha. E ele ligou lá e disse, olha, eu tô levando a bicicleta do Wander hoje e tal, e eu passei o dia todo naquela empolgação esperando a bicicleta. Meu irmão, quando chegou, ele tinha um Corcel 2, que era, carro, era como se fosse hoje uma BMW. Corcel 2 era o Corcel 2 em 87, 88, era um carrão... Era fera. Era um Corolla. Era um Corolla na época. Aí ele chegou e rapaz, quando ele buzinou, já descia as escadas, 3 andares mesmo, no pique, para poder ver a bicicleta. Eu tinha na mente que vai chegar aquela BMX, coisa mais linda do mundo. Laranjinha com verde, o que eu queria. As rodinhas diferentes e tal. Rapaz, quando ele abriu o porta-mala, que ele puxou aquela monareta dobrada no meio, que eu olhei assim, eu disse assim, o que é isso? É a bicicleta. Eu disse assim, isso é uma bicicleta? Ele é. Mas como é que eu vou andar nisso? Ele disse assim, agora você tocou no ponto. Você vai... Tem quantos apartamentos aqui? Aí eu, 14. Todo apartamento tem um carro, né? Eu disse, Pois, a partir de hoje, se ofereça para lavar os carros dos moradores. Eles vão te pagar por isso. Se ofereça para subir com as compras, quando eles chegarem no supermercado. Eles vão te dar uma gorjeta por isso. Vá juntando dinheiro e vá ajeitando a sua bicicleta. Quando você tiver com o dinheiro que tiver toda ajeitadinha, aí você vai poder usar ela tranquilo. Cara, naquela hora assim me deu uma raiva grande, ó, bicho. Filho de uma mãe, meu irmão. O cara falando às vezes comigo. O cara pode comprar uma bicicleta top. Sem entender. Mas aí quando você vai passando o tempo, você vai começar a entender. Lá na frente é que você agradece, né? Isso, aí beleza. Eu comecei. A mulher chegava com o carro, encostava o carro bem limpinho. Eu disse, dona fulana, diga, Wander. Não, sabe se a senhora não quer que eu lave seu carro? Não, meu carro tá bem limpinho. Não, mas sabe o que é? É que eu ganhei uma bicicleta ali, ela tá com os pneus desgastada, tá enferrujada, e eu preciso fazer dinheiro porque o meu tio não vai me dar dinheiro para ajeitar, então eu tenho que trabalhar. Aí a mulher ficava com pena e tal, assim, não, pois vai lá, o carro bem limpinho. Aí eu lá com um balde d'água, falando, ela sujava o carro todinho porque não sabia lavar mesmo, na realidade, né, era uma criança, tinha lá os 10, 12 anos. Aí beleza. Aí fui juntando... Isso tu lembra bem na tua cabeça, é bem presente. Bem, né? Presente. Aí fui juntando o dia, foi coisa que eu aprendi. Foi um aprendizado, né? Claro. E aí eu fui juntando essa grana, ia lá, comprava um pneu, guardava. Depois comprei outro pneu, guardei. Depois juntei uma grana, paguei alguém para pintar ela. Eu mesmo aprendi a desmontar. Então teve aí aquele lance de você ter que aprender a fazer. Isso aqui desenvolve, pronto. Né, cara? E tudo isso foi um ensinamento dentro de uma coisinha assim. De uma ação do cara, de uma ação. Né? E naquele momento eu não entendia. Depois que eu fui entender... Né? E aí, depois que eu tive a minha bicicleta era a monareta mais bonita que existia em Fortaleza. Toda arrumadinha, pintadinha, era de 2 cores. Original, toda bacaninha. Então, quando a gente andava no condomínio, a pivetada saía, papai, a gente pegava asfalto na rua, e aí os pivetes pegavam, pulavam aquelas calçadas assim de meio fio, de meio metro, bum, as croizinhas, né? Das BMX, tá. Aí eu apertava no freio, descia, colocava ela no chão e ia... Ei, cara, como é? Essa aqui eu suei se eu quebrar, eu vou ter que trabalhar. E era a pergunta deles, deixa de ser otário, cara, por que tu não pulou aí e tal? A gente pula. Meu amigo, se essa bicicleta aqui quebrar, meu tio não vai dar dinheiro para ajeitar, não. Vou ter que lavar um monte de carro de novo, subir um monte de compra para poder ajeitar. Então, isso foi um ensinamento lá atrás que eu levei para a vida. Total, e foi tipo assim, ele não chegou e me ensinou. Ele me obrigou a aprender o certo. Então, isso é uma formação de cidadão muito bacana, que eu tento levar hoje para dentro de casa para meus filhos. Total. Eu percebo, eu tenho um filho também, né? E eu percebo, cara, que sem querer, às vezes a gente é que estraga, né? Porque você fica dando vários presentes sem necessidade. A gente influencia por bem ou por mal, sem querer. Sem querer, você fica dando só presentes. Só atitudes que a gente acha que está fazendo bem, né? Às vezes...
dando presentes ali, né, Wander? Sem necessidade nenhuma. A pessoa acaba não dando tanto valor quando é uma data comemorativa. Sim. Você faz um esforço, compra uma coisa. Verdade. Ganhei tanto que... Você também não... Você tenta... o pai, né, e a mãe hoje em dia que eu percebo, bota o filho dentro de uma bolha. Sim. Que o filho não pode comprar o pão na esquina. Tudo bem que tem a violência, tudo bem, mas, cara, meninozinho com 12, 13 anos, 14 anos, já começar a se movimentar, para poder aprender a viver, né? Aprender a viver. Eu acho que essa história é muito, muito interessante, porque ele não deu peixe, né? Ele, bora, vai lá. Mas não foi a primeira, aí foi a primeira vez. Isso foi com 10, 12 anos. Aí eu fui crescendo, comecei a estudar no Chão de Serpa, fazer o 2º grau, tá? Jogar basquete, time de basquete, garotão, né? E é isso, aquela adolescência, né? O grupo de amigos, as meninas bonitinhas e tal, e você fica naquele negócio, né? E eu queria dinheiro para comprar uma roupa, porque naquele tempo era roupa de marca, era chinela, era Kenner, não sei se você pegou a Kenner de listra, sim, que era o sucesso do momento. Você tinha que ter quem não tinha uma Kenner de listra não era da moda. A segunda linha era Opanca. Opanca, mas a Kenner era top. Era top. O tênis era o Redley de 2 cores. Você tinha que ter um preto com vinho. Um verdinho com vinho também. Era, o verde com vinho, o preto com cinza, né? Vermelho com cinza. E aí tinha que ter esses tênis e tal, e as roupas eram da Pena, né? Naquela Alguém época. tinha que bancar essa parada. E aí, cara, a gente tinha condições para me ter tudo do bom e do melhor. E aí sempre batia na porta aí, já não foi o pai, já foi o filho, que era o meu primo. Que já entrou a educação que ele recebeu do pai. Ele era mais velho? Era o mais velho. Do que tu também? Bem mais velho. Então ele era o dono do frigorífico, na realidade. E aí eu fui bati no escritório dele toda hora e disse, tô precisando comprar uma blusa nova e tal, vai ter um cineminha amanhã, não sei o que, eu saí com os amigos, as meninas. Aí, dava o dinheiro, né? Aí 1 ou 2, quando foi um dia, ele disse, não. Mais tarde eu cheguei lá para pedir para comprar uma chinela, uma Kenner, que eu via lá, bonita, laranja de listra, laranjinha com um piso preto e tinha uma listrazinha laranja cortando ela no meio. Né, cara? Mas ela não era barata, só vendia numa loja chamada Star Tênis. Ficava na Major Facundo lá e tal. Ou na Oboé, que era em frente, que eram os concorrentes. Que eu não sei nem se existem essas lojas mais. E aí isso foi na década de 90, mais ou menos 94, 95. E aí eu cheguei pro meu irmão, né, que é meu primo, aí disse, rapaz, eu vou comprar uma Kenner nova, que a minha chinela tá ruim e tal. Hoje ele tem quantos anos? Uns 60 já. Então tipo assim, tu tinha 15... E ele tinha 30. 30, já era bem maduro, mais ou menos, né? Isso. Aí ele disse assim, cara, vamos fazer porque disso. Na década de... E outra, viu, pessoal? Na década de 90, quem tinha 30 anos era Sim. Coroa, já 40 já era coroa. Era, verdade. E aí ele disse, cara, vem mais tarde que eu vou comprar contigo. E aí eu disse assim, beleza. Achei estranho, né? Eu achei estranho, mas beleza. Ele ia me dar a chinela. Aí fui, fiz as minhas coisas e tal. Quando eu voltei, fui lá e disse, e aí dá certo, vamos agora. Pegou, entrei no carro dele e se deslocou pro centro. O frigorífico era no centro, mas já Facundo com o de Caxias. E a gente se deslocou mais para dentro do centro, onde ficava a loja Star Tênis, que era onde vendia aquele... Só que a gente não foi na Star Tênis, a gente foi na Casas Freitas. E aí chegou lá, não lembro nem se era Casas Freitas, mas era uma loja tipo Casas Freitas, que ela ainda existe lá no calçadão Serrolim. Aí ele entrou nessa loja, eu sem muito entender, porque eu queria comprar chinela, mas ele devia estar indo comprar alguma coisa para ele. E aí ele comprou uma garrafa térmica, dessas térmicas de 5 litros, e esses tipo cooler que hoje a gente usa para botar cerveja, que é um conservadorzinho quadrado e tal, tem um pegadorzinho, né? Conservador. Saiu de lá e botou para me carregar, disse, segura aí, vamos levando aí, me acompanha. Eu fui acompanhando ele e tal. E a gente entrou num supermercado chamado Chalana, que não existe mais. Ele ficava ali perto onde é Embratel, por ali pelo centro, onde é a Praia da Oi, Parque das Crianças. Então a gente entrou nesse supermercado, aí ele, açúcar, começou a pegar as coisas e babá, né? Beleza. Fruta, pão, eu sem entender aquele negócio. Pô, estranho, eu quero comprar chinelo e o cara vai comprar umas que não tem nada a ver. Aí beleza. Não fomos na loja de comprar chinela, a gente voltou porque assim, minha família tinha um frigorífico numa esquina e um restaurante em outra. Senão a área do centro lá era dominava. Aí beleza, a gente foi, né? Aí a gente chegou lá nesse restaurante, e aí, que era da gente, aí ele chamou o cozinheiro e disse, olha, tá aqui essa carne aqui que eu trouxe, carne moída aqui do frigorífico, você vai preparar ela para fazer uns sanduíches. Ensine o Wander a fazer, porque você só vai fazer essa vez, e o Wander vai ter que aprender,
E o suco também você vai ensinar ele para ele aprender. Pronto. E tu olhando eu olhando sem entender, né? Aí eu peguei e disse assim, sim, mas e aí? Ele disse assim, a partir de hoje, todo dia você vai sair, você vai para aula, quando você voltar na parte da tarde, você vai vender lanche no centro. Eu digo, como é? Ele disse, aí você vai ganhar seu dinheiro e vai comprar sua chinela. Aí eu digo, caramba, meu irmão, que bicho otário. Aí beleza, né? Fui fazer. Na primeira semana eu achei ruim demais, trabalhei de segunda a sexta-feira. Ia ganhar um chinelo, ganhou foi Ganhei trabalho. E aí quando chegou na sexta-feira... Quantos anos tu tinha nisso aí? 15. 15. E aí quando chegou na sexta-feira, que eu fui fazer o balanço, no sábado foi o balanço da semana, que foi de segunda a sexta, foi o balanço no sábado. E não tinha nenhum lugar, não era te vira. Te vira. E eu saía no comércio. Opa, chegava numa loja, no Casa Pio, um Cerrolim, que era muito comércio ali no centro, muito comércio. E aí, opa, quer um lanche e tal, quanto é um copo de suco e um sanduíche? Na época era R$3, R$2. O ponto comercial na época, para quem não sabe, acho que em todas as capitais do Brasil não tinha muito shopping. Não existia shopping naquela época. Então até aliás, existia o Iguatemi. Isso. Então todo o comércio era tudo no centro. Pronto, e muito e o lotado. Iguatemi era bem distante para quem morava no resto de Fortaleza. Então o centro ainda era o quente para comércio. Era, e eu vendia muito. Aí quando chegou no sábado, eu fui fazer o balanço. Quando eu calculei o que eu comprei e o que eu gastei e o que eu ganhei, tirei o que eu gastei, sobrou R$80. Aí eu olhei assim, caramba, meu irmão, isso em 94, R$80, meu amigo, É tipo um salário. era muito dinheiro. Aí eu disse assim, caramba, eu ganhei isso numa semana, cara. Fui na loja, comprei, aí eu não comprei, eu comprei chinela pra mim, comprei pro Vaguinho, que era meu irmão, comprar tudo, comprava de pá. E aí eu me senti, cara, me senti rico, Eu né? sou o cara, eu sou todo poderoso. Pronto, aí comecei a Olha viver que maravilha, disso, né, entendeu? cara? Aí comecei assim, tipo, o cara me ensinou que em vez de eu pedir, eu posso trabalhar e ganhar o meu. Ei, Wander, por que não dá certo ensinar? É A dificuldade de gente ensinar tenta, essas né? coisas, né, A macho? gente tenta. Tão simples, né, Porque macho? eu acho que, tipo assim, a gente não consegue ser tão frio ao E ponto segurar, de né? segurar para um filho. Você vê um filho seu, você não quer que ele derrete, sofra né, o que você sofreu. Porque você passou tanta dificuldade na vida quanto eu, você sabe. Você não quer que seu filho passe, nem eu. Então a gente tenta... A gente vê ele perneou ali, chorou, a gente, não, bora. Mas é. Pensou. E aí eu aprendi isso, né? Que eu tinha que trabalhar para conquistar o que era meu. Né? De maneira honesta. E assim eu comecei a fazer essa trajetória até os 18 anos, 17 anos. E aí fui trabalhar numa empresa chamada Bezerra e Oliveira, que existe até hoje. Peças, né? De peças, trabalhei, aprendi muito. E eu sempre fui um só cara para não pular as etapas, porque eu pergunto aqui, né? Primeiro, né, quem te inspirou, mas antes disso eu botei o que você pensava em ser, né? Porque quando a gente tem, naquela época, quando eu lembro que a gente vive, quem é mais experiente, né? Eu preciso ser, para me ser alguma coisa, eu tenho que ser, um exemplo, advogado, eu tenho que ser formado em medicina. Não tinha outra alternativa. E diziam também que se você não fosse, se você não der para estudo, você vai ser vendedor, né? Aí o que tu pensava assim em ser quando tu tinha 17, 18 anos, na época de vestibular? Cara, eu queria ser arquiteto. Pronto, eu nunca, a realidade eu nunca gostei muito de estudar. O negócio foi mais praticar esporte. Aqui também tem uma pergunta, como é que você era na escola? Ó? Horrível. Então assim, eu nunca gostei muito de estudar, mas o negócio mais foi esporte. Então eu tinha na minha cabeça que eles... Tu era do time da escola, eu sempre fui do time de futebol da escola, do time de basquete, do time de vôlei. Assim, eu praticava tudo. Eu era aquele cara que era o popular, que era amigo de todo mundo. Amigo de todo mundo, conhecia todo mundo. Sempre fui esse cara que... As festinhas era o cara que levava a galera pra brincar, né? Nessa linha aí. Então eu sempre caminhei nesse meio, né? De ser... Nunca foi técnico, não. Foi mais pra pessoas. E né? aí quando eu entrava a parte de estudo eu era ruim, horrível, cara. Horrível mesmo. Mas fui levando, aprendi o que eu coloquei na cabeça, tinha alguns pensamentos que falar muito não, porque... Tinha alguns pensamentos que hoje eu não tenho mais, né? Mas o cara quando é novo e tal, ele não pensa muito, infelizmente. Então eu tinha assim... uma trajetória, né? Basta eu sabendo o que eu sei, é o suficiente para mim levar. Só que não é assim que funciona. Depois você vai apanhando e vai vendo que vai fazendo falta aquilo, né?
E aí a gente foi caminhando, aos 18 anos eu fui trabalhar na Bezerra Oliveira. Então, assim, tu nunca teve Me profissionalizei. um objetivo, assim, nessa linha acadêmica, né? Não. Tu já percebeu desde sempre que tu tem que trabalhar para desenvolver Isso. e criar frutos financeiros. Pronto, não Pai, importa. meu negócio é trabalhar. Não tá errado, não. Mas a gente viveu numa época que era preconceito. O cara que não era formado. Isso, não? Ixi. Todos os meus primos, né, irmãos, eles são formados, né? Tirando eu e o Vaguinho não éramos na época, né? Então a gente tinha essa mal visibilidade, né? Dentro da família. Preconceito mesmo. Preconceito, né? E aí a gente foi caminhando e tal. E aos 18 anos eu fui para Bezerra Oliveira, foi minha primeira carteira assinada. E aí fui 18 anos tu já tava trabalhando com carteira assinada. 18 Ei, anos. macho, é uma escola, né? Não trabalhar numa empresa dessa Trabalhei 1 ano e meio de carteira assinada na época, aprendi muita coisa. Aprendi a receber ordens que eu não era acostumado. Disciplina. É porque desde o meu início dos meus trabalhos até hoje, eu comecei a trabalhar sempre por conta própria. Então não tinha aquele costume de receber ordens e tal, de ter horário de entrar, horário de sair. Abuso. Você passa a começar a ter, né? É. Aí beleza, fui caminhando. Mas tu era disciplinado, Wanderzinho, no trabalho? Não era. Eu sempre tive assim, não me vem a palavra agora. Eu sempre fui aquele cara que eu aprendo rápido e eu executo o trabalho, às vezes, até melhor do que o que era para ser, e isso vai fazendo com que eu me destacasse dentro. Então, tipo assim, em pouco tempo Tu nunca foi mediano, tu sempre quis ser a mais, Isso. né? Então, assim, pouco tempo na empresa eu fazia funções de pessoas que estavam lá há 6, 7, 8 anos, né? Isso chamava a atenção do chefe, do patrão, dos próprios funcionários que não conseguiam aquele tipo de conhecimento, chegar aí e dava aquela ciumeira e tal, entendeu? Então, assim, sempre eu fui nessa linha, né? Mas a gente ia caminhando, né? Caminhando para chegar nos dias de hoje. Pois é. Quem foi que te inspirou, Wander, a ser alguém, tipo assim, esse meu irmão mais velho, porra, é um cara que eu quero seguir, é um cara que ele me aconselha. Era o dono do frigorífico, o Zé Mauro. O Zé Mauro, é seu irmão de 60 anos. Ele era um cara altamente... é um cara altamente inteligente. Hoje ele mora em São Paulo, tem uma grande empresa lá, graças a Deus, está muito bem de vida. Na época, ele era o meu espelho, porque assim, eu via nele, ele era um cara de uma inteligência fenomenal. Ele olhava aqui, ele via alguma coisa nessa sala aqui que ele via futuro e ele colocava aquilo para funcionar e funcionava. Então, foi uma das coisas que eu aprendi com ele, tipo sabe? assim, ele é um cara de negócio. De negócio. Ele vê uma oportunidade Pronto, ele não e deixa... transforma em negócio para gerar fruto financeiro. Ele não deixa passar oportunidades. Ele não deixa. E as oportunidades dele não passam batidas. Todas dão certo. Todas. É mesmo, cara? É impressionante. Então hoje ele é um cara bem sucedido Pra você ter em São ideia, Paulo, né? Pra você ter ideia, o frigorífico Uberaba... Qual é o nome dele? José Mauro. Pra você ter ideia, o frigorífico Uberaba foi a primeira empresa, na época, a ter um cartão de crédito. Não era comum. Não era, porque o único cartão de crédito que existia na época era Credit Card. Acho que não existia nem Visa ainda. E a empresa dele tinha um cartão de crédito do frigorífico Uberaba. Você ia lá, fazia um cadastrozinho e tal. Ele dava cartãozinho com limite. Você comprava ele fiado. dava crédito pro cara. Crédito. Olha aí, legal. Aí você comprava carne fiada e depois ia pagar. Quando você não pagava, ele ia cobrar. Mandava cobrar também. Dá juros. Com juros. Claro. Entendeu? E pronto. Então, ele era um cara visionário, cresceu muito nessa época. Muito. Ele, em 2, 3 anos... Ganhava clientes da concorrência, com certeza. Né? Então, assim, ele cresceu muito. E ele era um espelho para mim. Né? Ainda é, com certeza. E eu via nele o que eu queria ser. Então, assim, a minha meta era essa. Era ser um comerciante, ser um empresário, ser alguém que se destacasse, né? Pronto, então a pergunta Mas é o meu verme era futebol, era esporte. Futebol, basquete. Porque o empresário, muitas vezes, ele não tem a visibilidade de um artista, de um jogador. E eu sempre fui aquele cara que eu gosto dessa parte. Você queria ser visto, né? Você sair na rua e as pessoas te abraçar, pegar na tua mão, te reconhecer, te ver de uma maneira diferente de uma pessoa comum. É o perfil, né, que tu tem. É um era cara o que eu buscava, era isso. É um cara que
que te dá prazer, né? O que te satisfaz é ser reconhecido Pronto, por alguma habilidade, né? reconhecimento em público. Pronto. E isso às vezes o empresário não tem. Ele tem um reconhecimento para si, um reconhecimento dentro da sua empresa, mas muitas vezes não tem aquele reconhecimento em Nada público. na empresa às vezes nem acontece, não. Pois é. Você é aquele o dono da empresa é aquele cara que de repente dá presente para todo mundo e não ganha. É o único que não ganha. Exatamente. Mas eu entendi, mano, certo. Aí você saiu da Bezerra Oliveira, aí já era rapazinho, 18, Aí 19 anos. Aí eu fui morar só, saí de uma casa bacana, tinha uma casa legal, e aí me desloquei. Toda comodidade, né? Toda total, luxo, tudo na mão, tudo fácil, TV, a energia paga, um banheirinho legal e tal. E fui morar dentro da comunidade, que eu não chamo de comunidade. Às vezes as pessoas dizem, eu fui morar dentro da favela. Então eu aluguei uma casinha dentro da favela, na Sapiranga. Já nessa época tu tinha quantos anos? 20? 18 ou 19. 18 ou 19. Aí então nessa época você já se mudou ali pra Sapiranga. Sim, fui morar dentro da favela mesmo, uma área bem crítica. Na época era muito violenta ainda. E aí eu fui morar nessa região. Aluguei uma casinha lá, de 3, 4 compartimentos. E fui morar lá. E aí fui só com uma rede, um sonzinho, não sei se tu lembra, não sei se era do teu tempo, um aparelho de som que tinha uma televisãozinha agregada nele. Sim. Era o que eu tinha, era o meu eletrodoméstico, era isso aí, e uma mochila de roupas. E aí comecei a trabalhar. Mas teve algum problema que você saiu de casa ou por conta própria? Não, por conta própria mesmo, assim, chegou um momento que eu disse assim, agora eu tenho que... Tu não era, porque assim, pessoal, você que está nos assistindo aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, tudo era muito propício pro cara ser farrista. Verdade. Festa todo o tempo, vaquejada. Só o que tem aqui. Eu, particularmente, você sabe, participei muito disso. Mas eu levava sempre pro lado de fazer network, conhecer muita gente, empresários e tudo mais. Né? Nessa época, tu vivenciou isso também? Rapaz, ou era menos? Apesar de hoje eu ser um promotor de eventos, eu nunca gostei de ir pra festa, acredita? Mas não era propício? Era, na idade amigos e né, no ciclo de amizade. E tudo. Não tinha outro tipo de entretenimento. E na cidade que a gente mora, de segunda a domingo, tu tem festa. Então, como é que era o Wander nesse aspecto? Eu sempre como eu falei, nunca gostei muito de ir pra festa, não sei nem dançar. Eu sou um promotor de eventos, faço muito evento massa, mas eu não sou aquele cara de ir pra festa dançar e beber, entendeu? Então, assim, as minhas festas são mais em casa. Né? A minha diversão em casa e tal, sempre prefiro desse jeito. Então tu era um cara tranquilo, não era aquele caseiro, caseiro. O meu filho mais velho, tem 18 anos, era do mesmo jeito. Ele pouco sai de casa, entendeu? Então, assim, ele é bem parecido comigo nessa questão. Bicho, tu já tem um filhão de 18 anos, rapazão já. Legal. Já faz 19. Pronto, aí tu foi pra Sapiranga, se mudou, não teve nada de discutir em casa? Não. Achei que era o momento de eu caminhar. Rapaz, tu olhou assim, rapaz, eu vou desbravar aqui porque não dá mais pra mim não. Aí fui caminhar com as próprias pernas. Sofri um bocadinho mesmo. Teve época que eu não tinha o que comer. Não tinha o quê? O que comer. Porque eu morava só. E aí eu saía de casa e ia pra casa da minha namorada, que é minha esposa hoje. E aí às vezes... Então com 19 anos tu já namorava com ela? Era. E ela tinha 13. 13? Hoje já não podia, né? Hoje já não podia, era crime. E aí eu ia pra casa dela. Aí veja que fato interessante. Eu ia pra casa dela, eu ia sem comer. E ela sabia que eu não tinha comido, porque eu não tinha em casa, eu morava só... Tipo em 97, né? Mais ou menos isso, 98, 99, coisa assim, 99. E aí eu chegava na casa dela, não tinha o que comer. E aí ela trazia a janta pra mim. E aí eu jantava. Ela também é da Sapiranga? Só que ela morava na favela, só que era uma família bem humilde. Famíliazinha bem pobre mesmo e tal. Todos trabalhadores, todos cidadãos, graças a Deus, mas bem pobre mesmo a família. E aí ela trazia a janta pra mim, eu jantava e tal, legal. Muito tempo depois eu fui descobrir que a minha janta era a janta dela. Olha aí. Ela não jantava e trazia a janta pra mim. E aí eu jantava sem saber, morto de satisfeito, mas sem saber. Pensando que estava sobrando lá, porque né? na casa dela não sobrava. Era tudo contado. Faltava. Né? Entendeu? E ela me dava o dela e eu sem saber. Então isso aconteceu várias vezes. E aí eu comecei, entrou a onda do CD pirata.
E aí eu vi naquilo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Foi aí que eu comecei a gravar CDs de festa. Foi até nessa. Eu gravava CDzinho ao vivo. Na época, replicava na e época era vendia. cheiro de menina, Gaviões, as bandas daquela época, Dedinho Gouveia, ao vivo. Tinha outros aí, Banda Líbanos, Tropicália. Então eu gravava o CD da festa, que era do Rubinho da Pedra Branca, que era o Rubinho cearense. E ele gravava na festa. Me vendia a matriz. E tu replicava. E eu replicava, fazia uma quantidade e disparava no centro. Só trabalhava com ao vivo. Então, tipo assim, era um CD pirata que não era tão pirata, porque eu não vendia aquele da loja. O que eu tinha, não tinha na loja para vender, que era um CD de show. O teu era exclusivo ali do momento. Isso, do momento. Mas que não deixava de ser uma contravenção, porque eu não pagava direitos autorais, e nem ECAD, nem nada. Imposto, nada. Mas eu distribuía para o centro, para as feiras. Então, assim, chegou um momento que eu me tornei um dos maiores distribuidores, na época, de CD de festa em Fortaleza. Tanto eu fornecia para todas as feiras, Feira da Messejana, Feira da Parangaba, Feira da Sapiranga, que é a Feira do Alvorada, Edson Queiroz, Mucuripe, como eu fornecia para o centro, que era o famoso Beco da Poeira, que era o antigo Beco da Poeira, que hoje não existe mais, que hoje é um prédiozinho bacana e tal, mas naquele tempo era aqueles boxinhos que tinha ali na Praça José de Alencar, tudo sujo, desarrumado, mas era onde movimentava a economia de Fortaleza, era aquele Beco da Poeira na época. E aí eu comecei a fabricar os CDs e vender. Aí vendi. Até que chegou uma época, eu construí minha casa, só as custas de CD, do chão. Vendendo CD, ia juntando a grana, que eu aprendi a guardar dinheiro. Na época da bike. Isso, e juntar o dinheiro e comprar as coisas, economizar e batalhar para conquistar. E aí eu fui construindo a minha casa, através do dinheiro que eu ganhava com CD. Construí minha casa toda, uma casinha de 2 andares, Eu da não casa sabia própria. não Legal. dessa época do CD. Eu lembro que... É porque eu te conheci um pouco depois do CD, já foi na oficina. Essa história do CD... É porque era uma onda ali da informatização das coisas. Eu parei com o CD quando começou a entrar um tal de MP3. Ali já deu uma quebrada, porque eu deixava de pronto. Tudo, um CD né? eu vendia, em vez de vender 10, vendia 1. E aí quem comprava não queria comprar o CD do Aviões na época. Era todos, queria comprar um que viesse Aviões, Solteirões, Sacode, e aí vai. Isso. E o bacana desse CD ao vivo é que, tipo assim, quem estava me fornecendo esse CD para me gravar já não era mais o cara que gravava na festa, era a própria banda. Então, assim, o Aviões, ele na época estava querendo estourar, então ele mandava os CDs. Todo final de semana tinha um CD do Aviões que ele tocou lá no Cantinho do Céu. Lá Eles já tinham um departamento só para distribuir pronto, isso pra galera. as matrizes para a gente poder gravar e revender para ser conhecido. Foi aí que estourou Aviões, estourou Calypso, estourou Bruno e Marrone, estourou Solteirões bem depois, mas a galera, esses do início, ao Vicente Neri, que era o Cheiro de Minas, já era estourado, estourou mais ainda. Né? Sacode, deu uma alavancada grande, e começaram a aparecer outros, né? De lá para cá. Só quando entrou o MP3 deu uma quebradinha. Aí depois foi o pendrive. Aí o pendrive eu parei, que aí não dava mais não. Aí eu parei no pendrive e aí eu disse assim, não, agora eu tenho que mudar de ramo. Só que nesse intervalo entre o MP3 e o pendrive, a minha banquinha ela ficava em frente, eu trabalhava ali em frente ao Aridiçá da Washington Soares. Para quem não lembra e quem não sabe, que é bom a gente falar, porque tem muito jovem aí que não pegou essa época. Os carros, né, principalmente os mais modernos, eles tinham um magazine. Era, colocava vários CDs. 5, 6 CDs. Aí... Ou então tu andava com uma maletazinha. Uma bolsinha. Uma bolsinha. Que abria. Ou seja, era um mercado legal, porque muito tu bacana. comprava 10, 20 CDs ali numa porrada, mas criava um volume. Sim. Né? O MP3 em um só tu... E o pendrive hoje você tem todas as pastas, né? Então, a sua pasta hoje do pendrive hoje era mesmo, aquela bolsinha, né? Eu comprei um carro que nem CD tem mais, é pois só a só tela pendrive. e nem pendrive, é mais o Bluetooth mesmo. Pois tem a entradazinha do pendrive, mas é Bluetooth, né? Então... Nessa época, essa história dos CDs comercializava bem, porque você tinha vários CDs, renovava o tempo todo, mas era uma peça em si, né? E aí tu tinha uma banca. Eu tinha uma banquinha em frente a uma oficina de pintura. Aonde? Em frente ao Aridiçá, na Washington Soares ali. Trabalhei por 3 anos com essa banquinha lá. Depois que eu parei de distribuir CDs, eu coloquei uma... Era de lado ali pela... Passarela do Aridiçá, do lado de lá, da mão de quem vai Iguatemi, onde tem um shopping. Tem um shoppingzinho, era bem de frente. Aí tinha onde hoje é uma loja de piscina,
tinha uma oficina de pintura de carro. Lá era uma oficina de pintura. Uma oficinazinha de pintura. E aí, como a banca ficava lá, eu ficava sentado vendendo, só que a venda não era aquele negócio toda hora, então eu ficava observando os caras trabalharem, né? E aí eu passei 3 anos observando os caras trabalharem. Nunca peguei nada, né? Nem tinha pretensão. Não, eu só assistia. Mas aí teve Isso tu tinha quantos anos? Já uns 25? Eu tava com uns 23, mais ou menos, 23, 24 anos. E aí foi que o funcionário do cara lá faltou no dia, que era o cara que fazia tudo, né? Ele faltou. E aí quando o cara chegou, eu disse, pô, meu irmão, o cara faltou e tal, não sei o que é que eu vou fazer? Aí eu disse, cara, se você quiser eu te ajudo aí pra quebrar o galho. Eu disse, mas tu não sabe fazer, vai me ajudar em quê? Eu disse, não, mas eu posso tentar aqui, o que é que eu tenho que fazer? Só lixar, eu lixo. Ele, pois vai. Aí comecei a lixar umas peças de carro lá. E eu não me esqueço disso, que foi o meu primeiro carro, que eu mexi, né? Era uma Explorer azul céu, metálica. Um azulzinho bem clarinho, metálico. Uma Explorer, um Ford. Explorer é tipo uma caminhonete. Uma caminhoneta fechada, parece uma Blazer. Filho, ali o cara já tem que ter cuidado. Naquela época era carro de luxo. Carro importado. Importado de luxo. E era uma picapezona pancada, né? Aí ela tava com alguns probleminha e tal. Aí ele disse, olha, eu vou comprar o material daquele outro carro, você fica lixando essa pecinha aqui, que eram as pecinhas que tinha lá, que não era da Explorer. Eram as pecinhas de carro, esses plásticozinhos que agrega em L200, nesses carros mais antigos, né? Que se você destaca e tal. E ele saiu para comprar o material e demorou muito. Nesse intervalo que ele demorou, eu fiquei olhando para a Explorer, lá para a tinta, lá para a Explorer, e disse assim, cara, sabe uma coisa? Eu vou meter as caras aqui, tacar tinta nesse carro. Minha nossa senhora. Eu vendo meus CDs. Se não prestar, eu compro do meu bolso e pago o material e ele pinta de novo. Né? Mas eu vou tentar. E aí esse cara demorando, que era o Fernando, o nome dele. E aí eu fui lá na prateleira, peguei o material, via como é que era feito, isolei o carro todinho, ligeiro, rapidão mesmo. Parecia um profissional. E aí alisei ali com a lixazinha fina onde tinha que alisar, fiz o procedimento do mesmo jeito que o cara fazia, porque eu via ele, eu passei 3 anos vendo. E aí peguei a pistola e pintei. Invernizei. E aí beleza, quando foi na meia hora que eu tinha terminado, o Fernando chegou com o material do outro carro que ele tinha de comprar. Aí ele entrou, quando ele entrou na oficina que ele olhou, viu o carro pintado, ele voltou, aí tinha uma oficina mecânica ao lado, que era agregada. Aí ele falou assim, vem cá, o Galego veio, o Galego era o cara que trabalhava pra ele. Não veio não. E esse carro aí, quem foi que pintou? Esse cara foi o Wander. Foi aonde eu vi que eu poderia fazer. Que depois o mecânico falou isso pra mim. Ele disse assim, macho, esse cara pinta melhor do que eu. E ele era um profissional de muitos anos, né? E o mecânico ele falou isso pra mim depois, eu disse, opa, é um ramo que eu posso tentar, né? Então comecei a fazer. Aí tu já via que aquela onda que tu tava, já não tava muito dando. Futuro, né? Isso. Aí eu peguei, pintei esse carro, né? Ele chegou, ele me deu uma gorjeta boa, tipo, eu tinha acertado com ele, na época, eu não me esqueço, R$30 a diária. Mas como eu pintei esse carro para ele, eu adiantei o serviço dele, ele me deu 50. Os 30 que eu tinha combinado, mais 20. E eu não tinha pedido, mas ele deu. Eu fiquei morto de feliz, poxa, ganhei 50 conto hoje, na época era um dinheirinho até bom, uma diáriazinha legal, não trabalhei muito, aí comecei a conciliar. Aí ele disse, cara, sabe uma coisa? Eu vou demitir o Galego e ficar contigo. Eu digo, não, mas não quero fechar a banca de CD, não. Eu disse, não precisa fechar, não. Você fica com ela funcionando. Aparecer um cliente, você vai lá atender. Você atende. E fica trabalhando aí na pintura. Eu digo, cara, beleza. Ele foi demitir o cara. Eu não tive culpa, né? O cara faltava pra porra, tava dando trabalho. E eu fui um cara que eu passei 3 anos indo vender CD e nunca faltei. E passei 3 anos trabalhando com ele, pintando os carros lá. Na oficina também nunca aprendeu muito também, né? Aí eu comecei a aprender, comecei a me profissionalizar. E também não faltei, eu nunca fui um cara de faltar trabalho, né? Nem doente eu faltava. E tinha aí, disciplina de trabalho, era, os horários, tudo direitinho. Eu sou aquele cara que eu entro cedo e se tiver o que fazer, eu não tenho hora para sair. Até às vezes eu crio alguns conflitos em casa, porque eu sou dedicado demais ao trabalho, né? Aí quando eu chego em casa já é tarde. Eu saio cedo demais e chego tarde, né? Então... E eu acho que hoje em dia eu estou até tentando equilibrar, né? Equilibrar, porque você tem que ter os seus horários, mas não consigo. Ainda mais agora. Já tinha filho, Wander? Tinha nascido já, né? O Matheus, eu acho que o Matheus nessa época tinha meses. Ou um aninho e pouco na época. A esposa já tinha uns 18 anos. Era, já estava com 18, 19, mais ou menos.
E aí, beleza. Aí eu peguei, chegou um momento que eu comecei a trabalhar com o Fernando durante 3 anos. Então já tu já era pai de família, já Sim, tava, aí comecei a sustentar minha família. morou contigo, Comecei já a tinha tua sustentar. casa, né? Já, comecei a sustentar minha família através Só dessa um parênteses aqui, numa das perguntas para a gente poder prosseguir. Nessa que eu não sabia, Wander, mas que você foi acolhido pelo seu tio, pela sua tia, você foi tratado diferente por eles ou sempre teve a mesma... Não. Aí é onde está a diferença. Eu nunca vi os filhos dele tendo os ensinamentos que eu tive, aquele ensinamento mais sofrido, o lance da bicicleta. Tudo era mais fácil. Era. Você tem ideia, eu nunca entrei para estudar em um colégio particular. Todos eles estudaram. Eu nunca tive essa facilidade. Vê se te magoava? Você sente, né? Porque você sente meio excluído, porque você já sabe que não é filho de sangue, né? E aí você vê o filho de sangue no Farias Brito, no Lourenço Filho, que era a escola que eles estudaram, e você lá no estado do Amazonas, no Dom Manuel, no Justiniano. Então você vê que tem uma diferença, né? Porque, tipo assim, eu gasto com o meu filho, mas eu não gasto com o que eu crio, né? O mesmo... Mas foi até bom porque isso me motivou. E eu costumo, até no meu discurso de posse, eu falei isso. Eu fui um cara que eu sempre fui acostumado a mostrar para as pessoas que eu sempre sou capaz. Sempre sou capaz. Então, sempre assim, eu supero a expectativa e a visão que as pessoas têm. De alguma maneira, eu tento mostrar que aquilo é possível e consigo. Graças a Deus, eu sempre sou abençoado a conquistar aquilo, né? E eu vou mostrando para as pessoas. Aí eu comecei a mostrar para eles que era possível. Tipo assim, eu fui o primeiro a sair de lá, de casa, e morar só. Né? Todos os outros saíram, mas já tinham um apartamento próprio, casa própria, né? Ajudados. Toda a estrutura Aí, já. ajudados pelo pai, eu não. Eu saí e fui me virar só. Então, assim, a minha casa, comprei, trabalhando, ninguém me deu 50 centavos, foi todo fruto do meu trabalho, suor, meu primeiro carrinho, o meu segundo carrinho e assim por diante. Ou seja, foi uma criação lá que foi muito boa para mim, sofrida, mas muito boa, por quê? Porque eu criei minha trajetória de hoje numa linha mesmo que, tipo assim, ou eu meto as caras e faço, porque não vai ter ninguém para me dar, para me ajudar. Então essa, entre aspas, dificuldade, né? Essa separação até fortaleceu o Wander, né? Muito. Fortaleceu e você percebeu que esses caminhos aí você que tinha que traçar, não era Exatamente. ia cair do céu não, né? Exatamente. Aí você passou 3 anos nessa pegada aí de profissionalização. Quando eu estava com o Fernando, nesses 3 anos, eu percebi que eu já era o dono da oficina. Ele só era o cara que recebia o lucro. Eu ficava com o meu salário. Eu nunca fui um cara, tipo assim, preocupado que ele ganhava 1.000 lá sentado na cadeira e tal, e eu trabalhando ganhava 200. Nunca fui preocupado com isso, porque eu sempre tive isso na cabeça. Você recebe através de seus méritos. Então, se ele era o patrão e ele recebia os 1.000, e eu era o funcionário e recebia os 200, então, tipo assim, eu nunca imaginei aquele pensamento que muito funcionário tem. Estou trabalhando para enricar o cara. Estou trabalhando para enricar o patrão. Eu nunca tive esse pensamento. Meu pensamento tipo foi assim, estou trabalhando fazendo o meu, se eu estou ganhando o meu, eu estou tranquilo. Ele tem o dele, eu tenho o meu. Pronto. Tá, eu nunca tive esse pensamento. Prato feito. Eu nunca tive esse pensamento que eu estou trabalhando para enriquecer o patrão. Nunca teve esse conflito, né? Pronto. Tudo bem definido na cabeça, a gente vai longe, Exatamente. né, Aí chegou um momento que eu disse assim, poxa, eu sou o dono da oficina, só não faço ficar com lucro. Por que eu não boto uma oficina para mim? E aí foi que eu fui montar minha primeira oficina. E nessa época foi cruel, porque eu tinha um bebezinho, tinha um meninozinho de 2, 3, 4 anos. A minha esposa trabalhava numa academia de atendente, ganhava na época meu salário que ela ganhava era 200, era antes do Lula isso. Ganhava 200 e poucos reais, era meu salário, o salário era 400 conto. E aí eu fechei tudo, fechei banca de CD, que não estava ajudando, saí da oficina do cara sem direito a nada, porque era um emprego informal. Aluguei, peguei o dinheiro que eu tinha guardado, aluguei um pontinho comercial. Nessa época era tudo meio solto, né, cara? Aluguei um pontinho comercial. O pessoal reclama hoje, hein, Wander? Mas antes era pior, viu, meu irmão? Sempre era pior. Tinha negócio de lei, direito, era tudo era gambiarra, as empresas eram... Isso, não tinha nada de botar na justiça, não. Até devia ter, mas era mais distante. Mas... Aí peguei o dinheirinho que eu tinha, aluguei o ponto, fui no centro, naquela
Praça da Lagoinha, que vem um monte de cacareco, hoje não acho que tá mais Coisas organizado. usadas e tal. Aí comprei uma chavezinha de boca, uma chavezinha de fenda, fui lá na Piguana, comprei um compressorzinho do tamanho desse rinoceronte aqui. Que Tá mal, aqui pro pessoal olhar. o compressorzinho desse tamanho, cara. E aí eu fui pra oficina, montei o meu negócio, Vanderaltos, foi aí que você me conheceu. E aí, mas eu passei um aperreio. Os primeiros 30 dias eu abri a oficina às 7 horas da manhã. Que já era ali na Edilson Brasil Soares com Léo Lima Verde. E aí eu abri a oficina durante 30 dias. Abri a oficina e fechava. Abria às 7 horas da manhã, fechava às 7 da noite. Não fechava para almoço. A minha esposa ela deixava o almoço para mim, dentro de uma Tupperware de pobre mesmo, que é aquela que a gente usa, que é uma embalagem de sorvete, né? E aí levava o almoço e tal, eu comia lá mesmo e ficava por lá o dia todinho. Passei 30 dias abrindo e fechando. Só que nesses 30 dias a gente tinha que comer, a gente tinha que pagar água, a gente tinha que pagar a luz, o bebê precisava de leite, precisava de fralda. E o Wander não estava trabalhando, porque não estava ganhando e o dinheiro dela não dava. Mas teve alguma discussão, algum problema para você ter saído? Ou tu disse, rapaz, não dá mais para mim, eu vou... Não é porque eu vi que era um momento de eu caminhar com as próprias pernas. Sentiu e eu de novo que ser era... patrão. Agora é a minha hora. Entendeu? E foi. Só que assim, todo começo é difícil. Todo começo é difícil. Mas não teve nenhum problema, não. Graças a Deus, eu nunca... que deu esse passo. Graças na minha vida, todas as vezes que eu mudei de trajetória, a do passado não saí dela através de alguma insatisfação, discussão, problema, não. né? Foi porque sempre eu vi que é isso que eu admiro, né? melhorar. É a pessoa não entrar ali no comodismo, não, que tá bom, não vou sair daqui, não. É porque eu sempre fui naquela de que eu posso melhorar. É isso que eu quero saber. Se você, rapaz, eu vou dar o próximo passo aqui porque eu acredito no meu potencial e vou fundo. Exatamente. Era mais ou menos isso. Aí tu tinha quantos anos já, Wander? Uns 25? Eu já estava com 25, 26, uma coisa assim. E aí, cara, eu peguei, passei 30 dias, e as contas chegando, e começou a atrasar tudo, e eu comecei a me aperrear, e aí eu tive que entrar numa onda que eu nunca pensei na minha vida. Comecei a vender o que eu tinha dentro de casa para poder comer. Mas eu não fechei a oficina. Dá um friozinho na barriga, não dá não. Ou eu fechava a oficina e ia trabalhar, voltar a trabalhar para ter um saláriozinho, ou eu segurava. Aí na época tinha o famoso DVD, né? DVD que a gente colocava o DVDzinho para assistir aquele filme, um show em casa. Vendi o DVD, aí vendi um celular que estava saindo, um celularzinho da Oi, que era uns pequenininhos, redondinhos. Vendi, fui vendendo tudo que eu tinha dentro de casa para comprar leite, para pagar uma luz, pagar uma água. Tem um fato interessante lá, que eu tinha um vizinho. Então nesse momento ali tu passou um aperreio danado. Foi uns 3, 4 meses de aperreio, saiu o seu que eu passei. Eu e a minha esposa lá passando mesmo. Você tá com um bebezinho, quando você é dois adultos, você se vira, mas quando tem uma criança no meio é complicado. Me fala. E aí eu comecei a vender as coisas dentro de casa para comer. Para comer. Era difícil. E aí tem um fato interessante, que eu tinha um vizinho que a gente não se batia muito. Mas aí eu tava trabalhando. Vizinho na empresa ou na casa? Vizinho de casa. E aí eu tava lá trabalhando e esse vizinho sabia que eu tava passando uns aperreios, né? E aí chegou o cara da Cagesse para cortar. E aí ele olhou e disse assim, ei, tu vai fazer o quê? Eu disse, não, o corte aqui tá atrasado. Ele disse, não, cara, não corte não, o cara tá sem trabalhar e tal. Né? Cara, mas é meu trabalho, eu tô aqui para cortar, não posso fazer outra coisa, para falar um negócio. Vai cortar outros, me dá o papel aí dele, e sem eu saber. Me dá o papel dele aí, que eu vou dar um jeito de pagar aqui. Daqui a pouco tu volta, tá pago. Aí ele pegou o papel sem eu saber, sem minha esposa saber, foi lá, pagou a conta. Entre aspas, teu inimigo. Não era um inimigo, mas era uma pessoa que eu não tinha assim muita afinidade. A gente sempre vivia se mordendo, sabe? Porque ele sabe, vizinho ou é muito amigo, ou aqui é lá dá uns conflitos. E aí ele foi e pagou essa conta, né? E aí quando o cara voltou, ele disse, não, cara, tá aqui, tá pago, corta a água do cara não. E aí foi lá em casa, bateu o palmo e disse, olha Maria, vou deixar aqui a conta, eu paguei. Quando vocês tiverem dinheiro, passa lá e me paga, não tem problema não. Né? E aí pronto, quando eu cheguei, fiquei sabendo e tal. O cara foi fica por meio, muito tempo? O cara fica meio... até uns tempos, agora há pouco era. E aí você fica assim meio envergonhado, que você se sente impotente e tal, mas aceitei de boa, né? Claro. E depois, em outras ocasiões, muitas outras ocasiões, eu tive a oportunidade
de ajudar ele, Retribuir, e retribuir em outras situações, mesmo que ele não tivesse me ajudado, eu teria feito. Então, tipo assim, uma mão lavou a outra muito bem lavada, eu vejo dessa forma, porque o mundo dá voltas, né? Pois é, esse é o pensamento que a gente não para analisar, né? No irmão, no parceiro, no vizinho. A gente, quantas vezes você perguntou, oi, tudo bom, rapaz, como é que estão as coisas, tá tudo bom? Se precisar, conte comigo. Eu não tenho muito não, mas de repente, né, Wander? Aí não, fica aquela rivalidade. Isso. Olha que gesto bonito. Muitas outras vezes depois eu ajudei ele através de um gesto que ele fez, né? E aí, ele marcou para você, com né, certeza, cara? até hoje eu não esqueço, é como eu falei, pode passar 10, 20 anos, né? E o que ele fez, esse pequeno gesto que ele fez por mim jamais será esquecido. Parabéns, amigo. Como é o nome dele? É o Popota. É o Popota. Popota da borracharia, tu conhece, pô. Popota, eu vou Popota da borracharia. Tu conhece o Popota borracheiro, pô. Vou prestar Ajeitou atenção. muito o carro do teu pai e do teu irmão. Ah, Maria. Foi, né? Parabéns, Popota. Aquelas L200 quadradas lá. Parabéns, Popota. É isso aí, meu irmão. A gente precisa de mais atitudes desse tipo. E aí, cara, nessa trajetória, a oficina começou a dar bem, começou a ficar legal. Começou a aparecer os primeiros clientes. Começou a aparecer os clientes e tal. Meu primeiro serviço foi foi impactante, porque foi assim. Foi aí, eu acho que foi até o começo da minha trajetória na política. Quando eu comecei, porque assim, eu enxerguei a violência quando eu cheguei na favela. Até então eu era blindado, morava numa casa longe de tudo, e quando chega na favela você começa a ver coisas que eu não via antes, né? A realidade. E essa realidade eu comecei a enxergar do dia que eu cheguei. Já trabalhou isso, Wander? Não. Mas assim, uma realidade que eu tive que aprender a conviver. Tipo de quê? De droga, de... Cara, a parada de tráfico, de homicídios, tudo isso você presencia na favela. Né? Violência em geral. Você presencia isso. Você que mora na favela, dizer que não presencia não é verdade, existe, né? Não existe. Porque qualquer favela que você for vai existir isso. Ou pouco ou muito existe, né? E o primeiro carro que eu consertei foi um carro todo furado de bala. Minha nossa. Entendeu? Então foi assim. Primeiro cliente. Primeiro cliente, mas ajeitei, ficou bacana e tal. Coincidentemente, depois desse daí, meu amigo, a oficina começou a crescer. Eu pensei que tu ia dizer que mataram o cliente. Não, Deus livre. Aí comecei a crescer, a oficina começou a se expandir. Resultado, chegou um momento que eu cheguei a ter 7 ou 8 funcionários. 2 pontos comerciais. Eu lembro que você tinha 2. Foi na época que você me conheceu e tal, virou meu cliente. Nem fez o site lá, não foi? Pronto, exatamente. E a gente começou a caminhar nessa época aí. E aí com a oficina funcionou. Passou quanto tempo na sua oficina mesmo, na sua empresa? Uns 8 anos, eu acho. Uns 8 ou 10 anos. Aí a oficina cresceu muito. Só que eu via muita violência, vivenciava muita violência na região onde eu morava. E eu perdi muitos amigos, porque como eu te falei, sempre fui um cara muito popular. Então onde eu chego, eu costumo fazer várias amizades, conhecer todo mundo. Os comerciantes. Às vezes eu não conheço todo mundo, mas todo mundo me conhece naquele meio já ouviu falar e tal. E aí eu jogava, eu gostei de sempre bater uma bolinha e tal. Eu jogava muito subúrbio ali, fiquei muito conhecido na região. Mas eu via que tava perdendo muito amigo, cara. O pessoal que jogou bola comigo, o pessoal que estudou, saindo na questão do homicídio mesmo, perdendo. Caramba, eu tô perdendo demais. A gente tem que dar um basta nisso. E aí naquela geralmente, né, Wander, o cara que mora nessas comunidades, muitos entram no lado errado, que é mais fácil, que você conquista mais rápido as coisas, mas que infelizmente tem um prazo de validade bem curto. É curto, infelizmente, essa é a realidade. E nessa idade de 20 anos, 25, que é muito perigosa, né? Exatamente. Se você não tiver uma família estruturada para lhe dar apoio, exatamente. Se você não tiver uma profissão, se você não tiver um caminho ali a traçar, aí, meu irmão, é bem provável que você perca para o mal, né? E isso você vivenciou demais. Demais, muito mesmo. Muito mesmo. De perto. Pessoas próximas mesmo, assim. Você tava com um cara hoje, amanhã o cara tava cravado de bala na esquina. Eu disse, rapaz, tem que dar um basta. E aí eu lancei, na época eu tive a ideia de lançar o movimento Eu Quero Paz na Sapiranga. E aí a gente, assim,
mobilizando a comunidade e tal. Porque estava um período muito crítico. Muito crítico. Aí tu, rapaz, eu vou fazer minha parte. Tem que dar uma freada nisso. Graças a Deus. E sem pensamento em ser político, Wander, nesse primeiro momento? Eu tive que a política... Vou te contar já como era a caminhada da política, né? Eu lancei esse projeto, Quero Paz na Sapiranga, começamos a juntar alguns moradores que tinham algum tipo de influência, começamos a motivar as pessoas a quererem a paz na Sapiranga. E aí a gente fez um movimento muito massa e tal, fizemos uma caminhada linda e a gente conseguiu transformar o bairro. Depois desse movimento, foi mais ou menos algo que durou em torno de 6, 7 meses, para se concretizar, a gente passou 24 meses sem um homicídio no bairro. Depois desse movimento? Onde era um bairro que se tinha de 8 a 10 homicídios por mês. Era quase um por dia, amarrava para... Era um dos bairros mais... fantástico. Era fantástico. Como eu te disse, né? Meu pai, pessoal, eu era vizinho lá do Wander, né? E na década de 90, quando era muito mato ainda, quando era a rua de areia, eu ia para lá andar de bicicleta, essa história do Francisco, né? Do negócio do meu pai tinha um depósito de construção, e eu ia para as entregas na carrocinha lá com ele. Eu era garoto, sei lá, 12, 13 anos, então eu vivi isso lá, né, e acompanho. Meu pai mesmo, em vezes, teve problema de assalto lá, né, e tudo, é um bairro bem complicado. E realmente tinha essa história, um dos bairros mais perigosos. A gente conseguiu, depois desse movimento, passar 24 meses sem um homicídio no bairro. Agora, Wander, desculpa eu lhe interromper, não tinha essa história de facções nessa época? Não tinha não, graças a Deus nessa Concorda época. Comigo? Não existia ainda não, isso veio depois. Então a gente... Conseguiu ter Conseguimos ter esse êxito por conta disso também. Essa diferença aí. E aí a gente passou 24 meses sem homicídio e tal, foi aí que entrou o lance das facções no estado e tal, aí já deu uma dificultada nessa parada. Mas melhorou muito, sabe? Em relação ao que era, a gente melhorou muito, graças a Deus. Hoje está melhor ainda? Mano? Não está melhor não, entendeu? Em relação aos 24, 36 meses que a gente passou do auge da paz, não está igual, né? Hoje não está tão bom quanto era. Mas teve um período muito bom, que a gente conseguiu abrir o comércio, lotar as escolas. O bairro caminhou, evoluiu em todos os aspectos. Você atribui ao Quero Paz na Sapiranga? Com certeza. Toda a melhoria que a Sapiranga chegou até hoje partiu do início desse projeto. E aí, no meio dessa caminhada, que surgiu o lance da política. Porque chegou um momento que o líder comunitário... Aí foi na hora que eu fechei minha oficina. Aí eu tive que optar de novo, mais uma vez. O que foi? Tu sentiu? Eu disse assim, cara, se eu ficar aqui na oficina, eu não consigo fazer o projeto andar. Então eu vou ter que, ou a oficina não conseguia conciliar. Tava desandando a oficina porque tu tava muito... Pronto, ou eu fico na oficina, ou eu toco o barco aqui nesse projeto. E aí eu tive que optar entre um e outro. E aí eu optei pelo projeto. Isso é engraçado que quando você entra nessa... Assim, quem veio de fora, né, Wander? Eu lembro que meu pai falou, né? Pô, o Wander vai fechar e vai cuidar do projeto dele. Meu Deus, eu não acredito. Todo mundo me chamou de doido. Né? Fui chamado de doido várias vezes, muitas coisas. E aí eu peguei, fechei a oficina e fui tocar isso. Passei umas dificuldadezinhas, mas a gente foi se virando e tal, graças a Deus. Me consegui, nesse período todinho dessa caminhada que eu lhe contei, consegui formar minha esposa. E aí ela ganhou um empregozinho legal e tal, um saláriozinho bacana, que também, tipo assim, mesmo que eu parasse de trabalhar, a gente não ia passar as dificuldades, podia até se aperrear, dar aquela dificuldade financeira, mas não iria passar pelo que a gente passou lá atrás. Sim. Ter que vender um eletrodoméstico para poder garantir a janta, o almoço. Dois ganhando é melhor, né? Mas só o salário dela já ajudaria em alguma coisa, porque ela se formou e tal, arrumou um emprego bacana e aí a gente caminhou. Só que aí esse trabalho do Movimento da Paz começou a abrir a visão de pessoas, de empresários, dos governantes em relação à pessoa Wander Alencar. Quem é esse cara que está transformando essa comunidade? Quem é esse cara que está aparecendo na TV? Direto. Quem é esse cara que está movimentando, tá entendendo? Então começaram as né? próprias TVs começaram também. Então quem é esse cara? Vamos fazer uma matéria com ele. Pra você ter ideia, em 2015, eu saí na TV do mês de janeiro ao mês de dezembro 57 vezes, espalhado em todos os programas e emissoras que tiver na TV cearense.
Toda semana tava... Você saiu na Nordeste TV? Saí. Saiu no Globo Esporte? Saí. Saiu no CETV, primeira edição? Saí. Saiu no Barra Pesada? Saí. Saiu também no Jangadeiro, no Centabai? Todo o programa que você imaginar. Então tudo isso tu deve ao Quero Paz na Sapiranga. Foi o projeto que alavancou. Foi tu que idealizou ele? Sim. Eu lancei ele em Dia dos Pais de 2014. Foi um cartaz que a gente fez. O que foi, Wander, que fez tu pensar nisso? Alguma coisa aconteceu perto de ti? Os amigos que eu tava perdendo. Não. Mas sempre tem um que acontece bem próximo. Eram os amigos mesmo. Mas não foi um específico não, assim que tu lembre? Não, eu tava vendo amigos mesmo assim. Numa semana eu perdi 4, 5, cara. 4, 5 uma semana. Eu disse, pô, mais ou menos da tua idade, os caras. Não, eles eram mais novos do que eu, porque eles tinham alguns que tinham sido alunos do projeto meu. Que eu tinha um projetozinho de futebol, que eu gostava de dar aula e tal. E aí eu digo, pô, não pode, meu irmão, isso aí tá errado. Tipo, teu aluno morrendo, né? Gente que convivia perto, vizinho. 4, 5 casas. Aí eu digo, não, a gente vai caminhar. E a gente, vamos fazer algo pra mudar isso daí. Aí foi que surgiu essa ideia, né? Tive muita dificuldade, passei muito aperreio nessa época, né? Perigo. Você está lidando com algo relacionado à violência, né? Mas graças a Deus foi muito diálogo, foi muita troca de ideias e informação. Deus ele me abençoou de uma maneira de eu conseguir convencer pessoas que não conseguiam ser convencidas pela própria mãe. E eu consegui convencer essas pessoas a na verdade, tu não convenceu, né? Não é mudar a trajetória chamou a dela. atenção dela para ela te escutar. Pronto. E ela escutou de uma maneira, tipo assim, não mudou o jeito dela de ser, mas ela teve um outro pensamento. Ela teve uma nova perspectiva. Pronto. Opa, esse cara aqui tá me falando tem sentido. Pronto, foi mais ou menos isso. Hoje a gente vive muito isso, né? A gente vê coisa ruim, pouca coisa boa, mas tem... Mas o que chama a atenção e prende é o que tem valor. Então, as pessoas veem em você, né, algo que de repente ali, opa, esse cara tem algo a me dizer, vamos escutar ele, né? Isso é muito importante. E aí a gente começou a crescer, rede social, começou a ganhar visibilidade, como você falou, as TVs e tal, os governantes começaram a ver, 2015, cara, eu nunca imaginei na minha vida, antes disso, eu ser convidado pelo governador para trocar uma ideia. Já pensou? Eu ser conhecido... No gabinete dele tu foi chamado? Eu ser conhecido pelo prefeito da cidade. Por nome, ei, Wander. Era o nome, ei, Wander, beleza? Ei, Wander, como é que tá? Eu chegar num canto, o prefeito chamar e dizer, opa, deixa ele vir aqui, pegar na minha mão, me dar um abraço. Hoje um dos grandes amigos meus na política é o Roberto Cláudio. Se tu ligar, ele atende. Atende, me chamou. Semana passada eu estava almoçando com ele. Olha aí. Coisa cara, que, tipo legal. assim, se você para pra pensar, eu gosto muito de pensar esse tipo de situação. Que a gente estava até conversando no começo. Pô, tu é vereador da 5ª maior capital do Brasil, que responsabilidade. Isso é muita Agora, coisa. Tu imagina da onde tu saiu. Porque eu não conto da onde eu saí da minha família. Eu conto do momento que eu saí lá dentro da favela. Do momento que eu estava lá, passando as dificuldades que eu passei. Acordando 3, 4 horas da manhã com troca de tiro. Na porta de casa, a galera trocando tiro. Se abaixando. Então, tipo assim, eu conto dessa hora. Tu não é um oportunista, tu vivenciou a parada. Então, quando você vê assim, poxa, cara, onde é que eu saí? Bicho, eu saí dentro da favela e olha onde foi que eu cheguei. E eu cheguei, não foi à toa. Eu fiz um trabalho para chegar até aqui. De anos. Isso. E onde eu cheguei hoje, eu estou usando para favorecer aonde eu saí. Tá entendendo? Hoje eu sou vereador trabalhando. Não é aquele cara que foi embora e abandonou, Esqueci, não. Pelo contrário. E é só o começo. É só o começo, entendeu? Então, assim, isso aí, cara, é algo... É muito massa. Quando eu paro... Tem hora que eu paro e fico pensando, às vezes minha esposa assim, tu tá ficando doido olhando pro teto sozinho, que eu fico imaginando, lembro assim, poxa, o quanto foi difícil eu chegar até aqui, agora eu cheguei, agora o que é que eu vou fazer? Será que eu cheguei onde eu queria? Será que aqui é o limite? Será que tem algo mais a se alcançar? Entendeu? Então, tem Napoleão Bonaparte, viu? Foi um dos maiores conquistadores aí da humanidade, né? Tinha um cara do lado dele, que a função dele era olhar pra ele, ei, tu baixa a tua bola aí, cara. Tem muita coisa, tem muito trabalho pela frente. Exatamente. Desce aí esse degrau, meu irmão. Ainda falta muito para se conquistar. Falta muito a ser conquistado. Aí o cara vai. Porque às vezes realmente você cai num comodismo. Sim, com certeza. E aí acaba desperdiçando oportunidades,
gastando energia, de repente, que poderia potencializar e canalizar numa coisa que, de repente, vai muito mais longe, ó. Sim. E é isso. E aí, com o trabalho da gente, como eu costumo dizer, eu não comecei a fazer... Então não era um sonho, era, Wander? Não era um sonho ser vereador, não? Não. É o que eu justamente queria dizer, eu não entrei na política, tipo assim, eu não fiz o que fiz por conta da política. Não era um objetivo de chegar na política, mas eu tive que entrar na política para poder aumentar o leque de possibilidades daquilo que eu fazia. Tipo, eu conseguia levar um asfalto para minha rua, para uma rua do bairro, e hoje eu, como um político, eu consigo asfaltar muito mais fácil. Muito mais fácil, entendeu? Por quê? Porque hoje eu sou vereador de Fortaleza, eu tenho contato com o prefeito, com o secretário de obras, com o secretário de educação, com o secretário de saúde. Eu ligo, eles me atendem. Te canalizam um pouquinho. Então eu precisei chegar na política, não foi assim. Foi uma necessidade eu chegar na política, não era um objetivo, um sonho que eu tinha naquele momento. Mas que a comunidade fez eu enxergar. Por que tu não se candidata a vereador, cara? Tu faz tanto por esse bairro? Por que tu não se candidata e tal? Em 7 anos, eu posso dizer, mesmo bater no peito, eu transformei o bairro onde eu moro. Nenhum outro morador em Fortaleza fez tanto pelo bairro que mora, quanto o Wander Alencar fez pela Sapiranga. E isso se refletiu em votos. Hoje eu sou o candidato a vereador mais votado na história de Fortaleza, do bairro. Proporcionalmente em um bairro só. Nenhum candidato a vereador tirou tanto voto quanto eu na história em um bairro só. 89% da minha votação, que não foi pouca, 4.795 votos, 89% da minha votação foi só na Sapiranga. Então, Parabéns, é isso aí. Como é que eu agora cheguei como vereador abandonar os e caras, esqueci quem me conduziu? Né? No meu discurso de posse lá eu falei, cara, eu tô aqui hoje porque alguém me trouxe. 4.795 pessoas me colocaram aqui. 4.221 me deram um empurrão maior, que foram os moradores da Sapiranga. Então, como é que eu posso esquecer? Eu tô aqui para trabalhar para Fortaleza. Mas eu não posso esquecer quem me trouxe para cá. Claro. Né? Então, assim, se você pega... Meu irmão, 4.000 pessoas saírem de casa para votar no cara. 4.795. Parabéns, viu, Wander? Se você conseguir arrancar só a sua família para votar em você, já é muita coisa. Eu ainda não vota. Agora, você imagina você tirar 4.000 pessoas, cara. Agora, o legal, bicho, o legal da história é o sentimento das pessoas. No dia que eu divulguei que eu ia assumir como vereador, eu via no semblante das pessoas a alegria. A felicidade da conquista, né? Porque era tipo assim, não era como se o Wander virou vereador, não. Eu ajudei ele a chegar lá. Nós conseguimos. Tanto que quando ele disse, parabéns, mas parabéns para nós, porque eu fico todo arrepiado. Parabéns para nós, porque eu cheguei onde eu cheguei, porque você me ajudou. E eu retribuo isso da melhor maneira possível. Tanto que hoje, eu tô lá, vai fazer um mês e 20 dias. Em 1 mês e 20 dias, mesmo com 2 feriados imprensados, que foram a Semana Santa, e aquele feriado do comerciário e tal que teve, mesmo com 2 feriados imprensados, eu assumi dia 6 de abril. Mesmo com esses 2 feriados e o 6 de abril, eu sou o vereador mais atuante na Câmara nos últimos 6 meses. Nenhum vereador apresentou tantas matérias como o Wander Alencar, como o Gabinete 14 lá que a gente costuma falar. Então, tipo assim, foram 281 matérias apresentadas em 1 mês e 20 dias, com feriados, fim de semana, que a Câmara só funciona de segunda a sexta. Enfim, vamos tirar esses 1 mês e 20 dias, vamos colocar 20 dias. O restante foi feriados e finais de semana. Então, em 20, 30 dias, eu consegui apresentar 281 matérias. Dentro dessas 281 matérias, 22 projetos de indicação, sendo que desses 22 projetos de indicação, 18 foram aprovados. Ou seja, já está no executivo para ser executado. Coisa boa, que é o Wi-Fi em praça, que é Areninhas, que são vários projetos massa que a gente criou. Isso tem que ser publicado e bem divulgado, cara, porque aí tem que estimular os outros também, tem que contagiar tudo e todos, exatamente, né? Porque se fica de repente ali tímido, um negócio meio restrito, não é bom. Tem que soltar para... Toda hora eu tô jogando na minha rede social, que é para as pessoas que votaram em mim, que acreditaram naquilo, elas saberem o que é que eu tô fazendo. Pra, assim, tanto que muita gente chega e diz assim, ó, já vi que pela primeira vez
na história, na minha vida, Que eu tô eu sentindo que o meu voto tá valeu voltando. a pena, que tá tendo um retorno, tá entendendo? Que era para ser normal, porque né? não Wander? porque não é um retorno pessoal, é um retorno Da coletivo. comunidade, né? Então é muito bacana quando eu chego numa rua que eu consegui fazer uma canalização de uma drenagem e a rua toda tá feliz, não porque eu dei uma dentadura para uma senhora, uma saca de cimento para outro, entendeu? Esse tipo Pagou a conta de energia. de outro. Não, eu beneficiei aquela rua por completo, porque eu consegui a drenagem dela, porque eu consegui o asfalto dela, consegui uma iluminação melhor, a reforma de uma praça. Então esse é o tipo Que é o seu trabalho, né? pronto, coletivo, trabalhar pro coletivo. Então isso é... E é gratificante demais, cara. É gostoso, Muito, né? é doido. Ei, Wander, e o dia assim que tu descobriu que ia dar certo, e como é que foi, hein? Cara, Tu lembra assim? o trabalho, o dia que eu descobri que ia dar certo que eu, pra assumir, É, não, aí foi uma articulação muito bacana que eu tive com a vereadora Estrela Barros, que é a vereadora do Pirambu, que é a minha titular, né? Eu sou o primeiro suplente dela. E, e aí foi uma dificuldade grande, né? São coisas que acontecem nos bastidores que às vezes a gente guarda para si mesmo, porque são coisas meio chatas, né? Então assim, ela sofreu muito para mim poder assumir, porque nem todo mundo quer um cara da favela lá dentro. tira esse cara. Não deixa esse cara entrar. Corta as asinhas dele Isso, logo. porque esse cara aí, as asinhas dele, porque se as asas dele crescer, esse pardal pode virar uma águia. Entendeu? Então não, vamos dar uma freadinha. Principalmente quem tem boas intenções, né, mano? Mas aí a minha sorte, né? A minha sorte é porque ela saiu de onde eu saí. Ela saiu da favela também. Então ela se viu muitas vezes em mim, ela se viu. É assim, por que eu não vou deixar ele assumir? Se ele tem esse direito. Então na primeira oportunidade que eu precisar tirar uma licença, eu vou fazer o possível para que ele assuma. E ela fez. Ela fez, eu sou muito grato a ela. Hoje eu sou vereador porque 4.795 pessoas votaram em mim. 4.000 e quantas? 795. Votaram em mim para eu estar lá, acreditaram, saíram de casa para votar em mim, mas a vereadora Estrela, que tirou 133 votos a mais do que eu, tirou uma licença para me assumir. Então sou muito grato a ela por isso também. Se hoje eu estou lá, ela é uma das responsáveis. E aí eu estou tentando fazer o possível para poder honrar a confiança dessas 4.795 pessoas e a dela. Porque, pô, ela saiu da cadeira dela, disse, senta aí e faz o teu trabalho. Agora é a Então, tua ela chance. confiou em mim. Mesmo que algumas pessoas estivessem cercando ela, dizendo, não deixa, não deixa, não deixa. Mas ela foi lá e deixou. Que bom. Confiou. E o resultado está vindo. O resultado está vindo, está sendo divulgado, eu estou mostrando. E é muito bacana, porque as pessoas, elas enxergam na rua mesmo, tem um reconhecimento. Então, A gratidão das pessoas é muito massa. então, Wander, a gente vai, tipo assim, fazer a cronologia, né? Então, de 2014, né, a partir do momento que você idealizou esse programa Quero Paz na Sapiranga, até hoje, quase 10 anos depois, vamos Isso, lá? 8 anos. 7, Vai fazer 9, 8 anos. Pronto, então foram 8 anos essa trajetória e se descobrindo. De um cara desconhecido para um cara muito popular hoje. Pronto, e que dentro de é Fortaleza, só o começo, né? é só Mas o você começo. foi descobrindo os caminhos. Foi indo. Aí de repente você estava ali na associação do bairro, aí de repente você estava falando com o prefeito, o governador, a TV. E aí surgiu a oportunidade de ser vereador, que não foi uma coisa, eu quero ser, o que eu estou focado é nisso, obcecado nisso. Não foi, foi acontecendo, né? Foi algo que aconteceu, exatamente. Foi a consequência do trabalho, na realidade. Levou 8 anos. 8 anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Mas que passa rápido. Passa rápido, Porque né, se eu cara? fico falando aqui contigo e me lembrando das coisas, parece que foi ontem. Foram 2, aí tu se candidatou oficialmente 2 vezes, uma. Cara, foi? minhas campanhas foram o seguinte, em 2014 eu me lancei deputado estadual. Ah, então, cara, tu já tentou algum cargo aqui em 2014. Vai anotando aí para você ter uma ideia aí do crescimento, da evolução, né? Da evolução. 2014, 899 votos para deputado estadual. Muito também, sabia? Para quem não era nem conhecido. Muito, cara. E não tinha nem rede social, né? Não, ainda era o início do Facebook, Facebook, no início. Ninguém usava o YouTube, era todo...
Aí 899. 2016, primeira campanha de vereador. 1883. Aí você já vê um crescimento de quê? Muito. 1000 votos, né? Praticamente. É isso? 1000 votos. 1000 votos. E aí em 2018... E que é mais difícil vereador, viu? Muito mais. Porque é muito... Agora tem um detalhe, né? Dentro dessa contagem aí. Vou fazer o detalhe no final, para você ter uma ideia. Aí 1883 votos em 2016. Aí 2018, me lancei deputado estadual de novo. 2.667. Aí 2020, 4.795. 709. Crescimento. Muito, cara. Agora a gente vai no interessante do negócio. Esse crescimento, ele chama atenção. Esse crescimento aí que você viu, que eu falei agora. Mas o que vai chamar atenção é agora. 899 votos em 2014. 750 na Sapiranga. Aqui, né? Isso. 750 na Sapiranga. 1.883 votos na Sapiranga. 1.663 na Sapiranga. 1.663. Dos 1.883 em Fortaleza. Aí 2.667 em Fortaleza e estado do Ceará, porque era uma campanha de deputado, né? Tiramos uns pingadeirazinhas nos interiores. Desses 2.667, 2.500 e uns quebradinhos, foi na Sapiranga. Entendeu? 2.500, né? E aí agora 4.221 dentro desses 4.695. 4.221 só na Sapiranga. Só na Sapiranga. E aí eu vou lhe fazer a pergunta, tem como eu não ser grato ao bairro? Não. Eles alguma coisa de bom tá acontecendo para eles, né, cara? Pronto, eles veem o resultado do trabalho. Hoje a Sapiranga, seriedade. de 2014 para 2020, a Sapiranga conquistou mais de 20 ruas que não tinha asfalto, 3 ecopontos, reforma de posto de saúde, reforma de 2 praças muito movimentadas no bairro, uma areninha. A Sapiranga foi o primeiro bairro de Fortaleza a ter estação de bicicleta dentro do bairro. Porque se você analisar, antes as estações de bicicleta ou elas eram em avenidas principais ou em praças muito conhecidas, tipo praça a praça aqui das TVs, Canal 10, né? A praça da imprensa. Da imprensa, pronto, a praça da imprensa. Então era nesses locais, beira-mar, e eu consegui, na época, levar para dentro do bairro, tá? A Sapiranga passou a ter uma estação de bicicleta dentro da comunidade. Então, assim, foram várias ações, dentre muitas outras, que credenciaram a comunidade até essa confiança, né? A gente tem um instituto chamado Instituto Amores, que eu criei em 2015. Eu vi na tua rede social, que incentiva muito a cultura, o esporte. A cultura e esporte, exatamente, o social. O Instituto Amores hoje ele atende... Quando foi que foi? 2015. 7 de janeiro de 2015. O Instituto Amores hoje, ele atende cerca de 520 entre crianças e adultos. Só um parêntese, viu, Jean? O Wander. A rede social do Wander, eu vou botar aqui o link, tá bom, pessoal? Vou botar também do Instituto. Pode seguir lá. Tá bom? Vou botar lá para vocês seguirem e caso queira conhecer melhor, acessa lá e ver o trabalho que o Wander vem fazendo desde 2015, né? Isso. O Instituto hoje a gente atende cerca de 520 crianças, adolescentes e adultos em várias atividades. O Instituto Amores é quem organiza o famoso Garota Sapiranga, que é um dos eventos de beleza do bairro, que é muito grande mesmo, uma estrutura fantástica. Pode estar acessando as redes sociais e procurando no Facebook lá, até mesmo no Google tem. O Sapiranga Junino, que a gente já vai para mais uma edição esse ano, que é está reconhecido pela FECOAJUST como um dos 10 maiores do Ceará. Uma festa com banda, com tudo. Com banda e muita quadrilha junina, o negócio é muito legal mesmo. Cara, é muito importante né, pra juventude aí, o rapazinho que tá com 16, 17 anos, que fica só nesse Instagram e tudo, a gente fortalecer a cultura, Eu sempre visei, Ítalo, a questão de pegar aquele menino lá dentro da comunidade e dar uma oportunidade. Tem um dom de cantar, então eu vou montar um palco aqui para fazer um evento, mas você vai ser uma das atrações. Entendeu? Dar essa oportunidade para ele sentir, para ele ver se é aquilo que ele quer. Um menino que joga futebol, fazer um torneio e tal, e colocar
Então o Instituto é que é responsável por essas ações, né, cara? Boa. Uma das coisas que me credenciou a ter o respeito da comunidade foi não politizar as minhas ações. Então o Instituto, ele é usado muitas vezes, o Wanda Alencar realiza o negócio, mas o Instituto Amores ganha os créditos na questão do nome. Você não vai ver uma faixa em algum evento, em alguma coisa, vereador Wanda Alencar. Não, é Instituto Amores, que é ele que está realizando. Entendeu? Você pode pegar meu nome como apoio, alguma coisa do tipo, mas não como realizador. O realizador sempre é o Instituto Amores. Eu não confundir as Exatamente. Coisas, né? Porque como eu falei lá atrás... tem que ter um apoio, né? A política, eu entrei na política através das minhas ações. Não as minhas ações entraram através da política, né? Entendi. Que legal, Wanda. Então, o Instituto Amores é um braço forte aí para trazer realmente essa cultura. E aí, Wanda, eu queria saber com você, assim, quais são os projetos, então, daqui para frente, nesse ano e no restante do seu mandato. E queria saber, a gente já está finalizando, né? Queria saber o que é que você pensa aí nos próximos anos, o que é que você pensa para a comunidade, se outros bairros de Fortaleza... Porque, olhando aqui no seu olho, você não é vereador só da Sapiranga. Sou de Fortaleza. De Fortaleza. Nesse momento, as pessoas vão lhe conhecer em outros bairros. Essa é a oportunidade de crescer o seu nome, hoje a nossa atuação, e o seu trabalho em outras comunidades também. Depois, portanto, quem está assistindo, cobre dele, mas também ele vai mostrar trabalho para, de repente, conquistar seu voto, né, Wanda? Com certeza. Depois que eu entrei como vereador, eu tive a oportunidade de poder também realizar ações fora da Sapiranga. Então, eu saí um pouco do leque Sapiranga. Estou realizando tudo que eu realizava já dentro da Sapiranga, só que eu estou tendo mais força por conta do mandato. Mais então, visibilidade. Mais visibilidade e força também. Então, tipo assim, hoje a gente realiza ações dentro do Curió, dentro da Lagoa Redonda, dentro do Parque Manibura, do Luciano Cavalcante, do Pirambu, do Álvaro Wayne, do bairro Ellery. Ou seja, você vê que são dois locais bem diferentes, né? Duas regiões bem diferentes. Mas a gente está realizando ações dentro desses locais, dentro desses bairros. E isso tem ajudado essas comunidades, né? E tem me dado uma visibilidade maior por conta das ações também. Pronto. Aí eu queria saber quais são os seus projetos aí, né, nos próximos anos, além dessa força que você está ganhando e amplitude, o que é que você pensa? E para as próximas eleições, né? O que é que você está pensando para Fortaleza? O que é que você acha de Fortaleza? Né? O que é que você vê assim, de futuro para a cidade? Eu queria que você falasse se você tem algum projeto além, né, dessa parte cultural e estrutural, se você pensa na parte do empreendedorismo, dessa parte de tecnologia, porque a nossa grande audiência e esse nosso canal é para falar de negócios, é para falar de evolução como pessoa. A gente tem um projeto muito bacana que a gente vai lançar agora na Câmara, em breve, né, voltado para a tecnologia. Eu ainda não posso falar porque a gente ainda está redigindo e depois que a gente puder dar entrada eu vou poder te passar direitinho, mas é algo voltado para a sua área, mas que atinge o público-alvo, o meu público-alvo, que é as famílias de vulnerabilidade social, que é o povo da favela, o povo que realmente necessita. Então é algo da tua área que vai atingir esse público, né? E em breve a gente vai estar lançando isso. Mas assim, os projetos iniciais é aprender. Nesse mandato que eu estou como suplente, eu quero aprender para futuramente, quando a gente tiver mandato efetivo, a gente poder sim trabalhar, mesmo já mostrando um trabalho diferenciado. Em 1 mês e 20 dias, realizando o trabalho que não foi realizado em 6 meses por alguns outros. Então, assim, a gente vê que já tem um interesse, né, em estar lá, um gosto, embora não seja fácil. Boa resposta. Muitas vezes a gente pensava que ia ser fácil, mas não é tão fácil quando a gente vê. Cara. É nada. Boa resposta, Evandro. Boa resposta. Está aprendendo, né? Tudo na vida realmente que a gente tem que se dedicar, aprender e com humildade, né? Tentar fazer o melhor possível de acordo com com as situações, as coisas vão acontecendo. Às vezes o cara vai com muita sede ao pote, sim, acaba se prejudicando, né? Oi, Evandro, era isso. Parabéns pela trajetória, né? Como eu lhe disse, é só o começo. Realmente eu fui uma das pessoas que, meu Deus, cara, é muita coragem desse cara. Mas eu acredito que, sem eu perceber, vez ou outra eu lhe dava uma mensagem de apoio. E uma das coisas que me motivou foi uma ação sua,
que foi a luta para reformar essa praça aqui em frente aqui, né, da sua empresa, que eu acompanhei do início ao fim, vídeos, fotos, e aquilo foi me motivando, tanto que depois daí eu lutei e consegui também reformar as praças lá do bairro. Querendo ou não, porque passa rápido, né, o tempo, né, mas foi nessa época mesmo, sim. 2013. 14, 15, foi. E, cara, isso é motivador. Uma pessoa fazendo e 1000 destruindo não sai do canto, né, exatamente. Mano? A gente tenta, tem esse paga trabalho, do nosso bolso. Eu tenho essa dificuldade também, porque além de eu conquistar, eu tenho que também tentar mobilizar, mostrar às pessoas que elas têm que cuidar daquilo que é delas. Aquela cultura tem que ser impregnada ali na vida do cara para que a coisa não mude. É fácil, porque já vem de berço muitas vezes, vem do avô, vem da avó, vem da mãe, e aí as pessoas já crescem com aquela cultura diferente, né? Pois é, do que é para ser mesmo. Mas eu acredito que da mesma forma que eu acredito e tento transformar meus funcionários, meus clientes, né, ajudando eles e tudo, a gente vai trazer, né, um caminho melhor para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Eu tento fazer a minha parte na minha família, como eu disse, nas minhas empresas. E você está de parabéns aí por essa trajetória, meu irmão. Meus parabéns. Espero que a gente tenha mais contatos. A gente se vê ali pela rede social. O gabinete está à disposição. Certo? Se você tiver alguma ideia, alguma coisa que venha agregar a cidade de Fortaleza e precise de um vereador para colocar isso para funcionar, vou estar à disposição. Agradeço. E mais uma vez, parabéns, sucesso, meu irmão. Eu que agradeço o convite, viu? Beleza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Como eu disse, na descrição desse nosso vídeo de hoje vão estar as redes sociais do nosso vereador aí, do nosso amigo Wander Alencar, certo? Espero que você possa ter conhecido um pouco mais aqui, resumidamente, da vida, da trajetória dele, uma vida de muita luta, né, Wander? Muita superação, muitos desafios, né? Teve que mostrar para muita gente que é possível, é capaz, né, de chegar lá. E é isso. Parabéns. Ficando por aqui. Até o próximo episódio. Obrigado, meu irmão. Valeu. Valeu. Um abraço. Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.